Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa conversa slow deste mês de abril, aqui na sala Zoom mais slow de Portugal, como eu costumo dizer, a brincar. Este mês a nossa convidada é Cibele Castro, ela é médica e ela própria tem um percurso de vida muito relacionado com a filosofia slow e muito inspirador. Eu conheci a Cibele há alguns anos atrás, quando eu própria estava a começar a entrar no processo de conhecer a filosofia slow. E então encontrei o site da Cibele que falava de slow coaching e que ela ajudava pessoas e acompanhava pessoas que queriam fazer este processo para desacelerar, para abrandar o seu ritmo. Curioso que uns anos mais tarde eu não saberia que iria estar com ela hoje aqui nesta conversa e que iríamos partilhar, não diria as receitas mágicas, porque como vamos ver não existem receitas mágicas, o que funciona para mim pode não funcionar para a Cibele e o que funciona para a Cibele pode não funcionar para outras pessoas, mas o objetivo destas conversas é esta partilha de práticas, esta partilha de experiências para nos ajudarem também a viver o nosso dia e encontrarmos fundamentalmente o nosso ritmo e os nossos limites, que são a base da filosofia slow. Bem-vinda, Cibele. E então, Cibele, quando eu pedi para tu te apresentares, tu enviaste-me aquele texto e que eu achei muito curioso, até sorri quando li que tu dizias que tinhas sido uma workaholic, não é? E porque te vangloriavas, digamos, de estar a trabalhar quando todos os outros estavam a dormir. Até ao momento em que tu percebeste que seria insustentável continuar dessa forma, porque a tua própria saúde começou todo esse processo começou a ter impactos negativos na tua saúde. Então, Cibele, eu gostava, antes de nós entrarmos nestas questões mais específicas, de fazer o desafio, agora opto por fazer sempre este desafio aos convidados, para se apresentarem. Quem é a Cibele? Bom, boa noite para vocês aí de Portugal, boa tarde para quem está aqui no Brasil. Antes de qualquer coisa, muito obrigada, Sofia, por esse convite. Gosto muito de conversar com você. Assisto de vez em quando as conversas Slow e estou muito feliz de estar participando do outro lado hoje, não só assistindo. E esse é um desafio, dizer quem a Cibele é, porque a Cibele está mudando muito sempre. Mas eu tenho uma história, como você contou, muito ligada ao movimento Slow. Infelizmente, eu aprendi a desacelerar, como a gente diz aqui, na marra, porque a saúde me obrigou. E eu fui essa pessoa workaholic que trabalhava muito na medicina, fazia plantões noturnos, trabalhava de dia, emendava um trabalho durante o dia com uma noite de trabalho, com outro dia de trabalho, e me achava sensacional porque eu conseguia fazer isso e tinha um orgulho de dizer que eu não precisava dormir, que eu não precisava descansar. Eu era uma daquelas pessoas que dizia: eu vou dormir quando eu morrer, eu não preciso disso. Até que a Cibele, super poderosa, que achava que não precisava descansar e dormir, teve um burnout. E tudo mudou. Me esgotei completamente. E nesse momento eu descobri que não era tão simples assim, que realmente o meu corpo precisava de coisas que eu tinha que admitir que não eram aquelas que eu queria, que eram descansar, fazer as coisas num ritmo mais lento, não me sobrecarregar de tarefas. E aí eu fui mudando. Cheguei a me afastar da medicina por um tempo, fiquei 3 anos sem atuar como médica, sem atender pacientes, com o registro do Conselho de Medicina cancelado, e entrei nesse mundo do coaching, fiz a formação em coaching e comecei a acompanhar as pessoas voltadas para processos de coaching.
E nesse momento, que eu acho que foi quando a gente conversou, eu contei isso para você da primeira vez, me trouxe uma inquietação muito grande, porque quando eu entrei nesse processo de me tornar coach, era a fase do trabalho enquanto os outros estão dormindo. E a gente via frequentemente os conselhos de que você tinha que ser mais produtivo e que para ser mais produtivo você precisava produzir mais, ou seja, trabalhar mais, ou seja, assumir mais compromissos e descansar menos. E eu pensava, gente, eu sei que isso não funciona, isso não funcionou para mim enquanto eu era médica, como é que eu vou recomendar isso para as pessoas? E aí eu descobri o movimento Slow, li os livros do Cal Honoré e pensei, tudo aquilo que eu acredito já tem nome. É o Slow, é o movimento Slow. Tudo que eu quero colocar em prática já existe, então é mais fácil, já tem uma linha para eu seguir. Passei algum tempo atendendo como coach, incorporando a filosofia Slow nos meus processos, então eu atendo processos de desaceleração, em que as pessoas aprendem a melhorar, a mudar o ritmo, assim como os seus processos também são. E hoje a Cibele voltou a ser médica. Hoje eu estou fazendo uma nova especialização, uma especialização em acupuntura médica, para juntar todo esse conhecimento da medicina, do movimento Slow, dos processos de coaching e poder atender os pacientes, principalmente mostrando que a mudança de ritmo pode ajudar muito no nosso processo de saúde, seja de encontrar a saúde para quem está doente ou de manter a saúde para quem já está saudável. E a gente tem visto essa como uma preocupação muito constante, muito frequente, ainda mais saindo de uma pandemia, né, em que ainda não acabou, mas que esperamos que esteja finalizando. E essa tem sido uma preocupação de todos, né? A saúde tem sido uma preocupação cada vez maior, não só a saúde física, mas também a saúde mental. E eu acredito que a mudança de ritmo pode trazer um grande avanço nesse sentido. E a Cibele de hoje é essa pessoa que procura praticar o slow todos os dias, observando constantemente, se percebendo saindo do ritmo, entrando na correria de vez em quando e, pera lá, estou correndo por quê? Vamos desacelerar e construindo isso todos os dias. Pois isto vem bater um pouco, Kátia, com aquilo que nós estávamos há pouco a dizer, não é? Nós temos consciência, o ter consciência que estamos a ultrapassar ou ir além do nosso ritmo, estamos a chegar ao nosso limite, isso já é o primeiro passo para conseguirmos desacelerar, o ter essa consciência. Portanto, o primeiro passo é encontrar, conhecer quais são os nossos ritmos e quais são os nossos limites. E, de facto, todo o relato que tu fazias, parece-me que temos aqui duas Cibeles em polos opostos, não é? Uma Cibele que corria, trabalhava, não é? Para ser mais produtiva, produzir mais, descansar não era preciso. Isso teve, portanto, se calhar por correr tanto, estou eu a perguntar, será que o facto de tu estares tão mergulhada nesse ritmo frenético que te esqueceste efetivamente e que não estavas atenta, que estavas a ultrapassar os teus limites? Com certeza. Hoje em dia é mais fácil para ti saber quando é que tu estás a chegar ao limite? Sim, sim. Eu acho que, infelizmente, eu precisei ultrapassar totalmente o limite para conseguir perceber isso. Eu tive um quadro de burnout que não foi diagnosticado como burnout, porque já faz mais de 15 anos. Então, nessa época, não se falava muito sobre burnout, nem aqui no Brasil, nem em outros lugares do mundo. E então eu fui diagnosticada com quadro depressivo, com quadro de depressão. Mas o que eu tinha não era só a depressão, realmente era um esgotamento
físico e emocional muito grande, e tinha outros sintomas que são sintomas relacionados ao burnout, como insônia, dor de estômago, dor de cabeça, irritabilidade, e tudo isso eu achava que era normal. Tudo isso eu achava que fazia parte da vida de adulto de sucesso, de profissional de sucesso. Afinal de contas, quando você tem sucesso, você não tem tempo para cuidar da sua saúde. E a gente vê isso em muitas pessoas hoje em dia. Muita gente vem conversar comigo exatamente porque está ultrapassando os limites, porque passou todos esses muito e muito tempo achando que tudo que sentia era normal, achando que ter insônia é normal, achando que terminar o dia muito cansado é normal, afinal de contas, trabalhei o dia todo, tenho que estar exausta no fim do dia. E a gente acredita que essas coisas são normais, a gente acredita que isso faz parte de uma carreira de sucesso, porque a gente vê todo mundo falando isso, né? E isso é normalizado. E o nosso eu crítico, desculpa interromper-te, o nosso eu crítico, não é? Que começa, se nós estamos mais parados ou sem fazer nada, porque o não fazer nada é aquilo que eu costumo dizer, é o mais difícil, não é? É tão Sim. bom, mas é aquilo que é mais difícil. E estamos sempre a comparar, a questão da comparação, não é? Eu estou aqui neste ritmo mais calmo, quando devia estar a fazer isto, 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 e aquele está a fazer aquilo, aquilo e aquilo, não é? Eu acho que tu fizeste até foi curioso que tu fizeste um post numa das tuas redes sociais em que falavas disso, que nem tudo aquilo que nós vemos nas redes sociais é verdadeiro, não é? Espelha o que é que se está a passar do outro lado. E hoje também, curiosamente, fizeste um post, tu estás a ter aquela iniciativa de 30 dias, não é? 30 dias para desacelerar, convido a seguirem a Cibele, e hoje falavas do impacto que a velocidade tem na perspectiva da saúde, não é? Aqui na relação paciente e prestador de cuidados, não só médicos, mas todos os outros prestadores de cuidados, o impacto da velocidade na qualidade de vida e qualidade também do trabalho, não é? Na produtividade, quer do prestador de cuidados, quer da parte do paciente no que respeita ao próprio tratamento. Como é que daquilo que tu observas hoje, e nós vemos que o slow medicine no mundo tem crescido, não é? Há pouco eu dava o exemplo que ontem tive uma consulta com o meu filho em que tivemos 1h30 à espera e a consulta, acho que não chegaram a 5 minutos, portanto foi assim uma consulta muito, muito rápida, em que não houve contacto visual sequer do médico com o paciente, etc. Como é que tu vês que a velocidade, este ritmo frenético, também está a impactar negativamente não só a saúde de todos nós, mas também a saúde dos prestadores de saúde, dos médicos, enfermeiros, psicólogos, auxiliares? Portanto, qual é que é a tua perspectiva sobre esta questão? Eu vejo que tem total relação. Eu até comentei no post que eu fiz hoje. Quando a gente fala de pressa impactando a saúde, é muito normal a gente associar isso à saúde mental. E pensar que a pressa vai impactar a saúde porque vai aumentar os quadros de ansiedade e de insônia, por exemplo, principalmente a saúde mental. Mas o impacto dela vai muito além. Desde do relacionamento entre o médico e o paciente, o profissional de enfermagem, de serviço social, de psicologia, o dentista, tudo isso é impactado pela pressa. Você comentou um exemplo maravilhoso, infeliz, mas maravilhoso para ilustrar a nossa conversa, da consulta que você teve ontem com 1h30 de espera e 5 minutos de consulta, de contato com o profissional de saúde. E até as consultas que são rápidas, elas podem ser feitas em um ritmo diferente, se houver a dedicação e a intenção do profissional. Você mesma comentou, o médico não olhou para os olhos do meu filho,
que era o paciente. Se ele tivesse olhado, se ele tivesse conversado com mais tranquilidade, já seria um ritmo diferente, mesmo que fosse uma consulta rápida de 10 minutos. Mas não teria aquela sensação de que o médico estava com pressa, né? E a gente não percebe essa importância, porque a gente está tão acostumado a esse ritmo, o paciente entra no consultório, o médico automaticamente entra num modo de resolvedor de problema. Uhum. E isso acontece com muitos profissionais da saúde. Chega a pessoa ali, e não só profissionais da saúde, isso pode acontecer com profissionais do coaching, com profissionais de vendas, de qualquer área. A gente entra no modo de resolver, solucionar o problema do cliente, e não de ouvir o que aquela pessoa tem para nos falar. No caso da saúde, isso tem impacto muito grande, porque informações são perdidas. Às vezes, se você nem olha para o rosto da pessoa, você não percebe se aquela pessoa está com o rosto dizendo que ela está com dor, ou se ela está com dúvida, se ela não entendeu o que você está explicando. Você está lá prescrevendo uma medicação, orientando um tratamento, e você está de cabeça baixa, escrevendo as recomendações, e você não olha para o rosto do seu paciente que não entendeu nada do que você falou. E aí, no final da consulta, você pega aquele papel, entrega, e a pessoa pega o papel e vai embora, e ninguém conversa sobre as dúvidas que ficaram. Então, a pressa, ela impacta totalmente, tanto do lado do profissional, quanto do lado do paciente, que entra, às vezes, procurando a solução mágica, que você já deu um spoiler de que não existe, já contou que ela não existe, mas quando a gente está com dor ou quando a gente está com problema de saúde, a gente tem aquela vontade de que esse problema se resolva rapidamente. E a gente também não lembra que as coisas têm tempo para acontecer. Nem sempre, mesmo a gente fazendo tudo que o médico prescreveu, todo o tratamento orientado, todos os exercícios de fisioterapia, todas as observações que a psicóloga comentou, não quer dizer que a gente vai fazer aquilo e no momento seguinte a gente vai ter resolvido o nosso problema. As coisas demoram para acontecer, o corpo demora para se adaptar, demora para curar, e a gente muitas vezes não se dá o tempo necessário disso acontecer. A gente viu agora na pandemia muitas pessoas com Covid com sintomas leves, que não precisaram de internação, não precisaram de cuidados intensivos, mas que precisavam esperar 7, 14 dias para melhorar, para deixar de infectar as outras pessoas. Mas todo mundo queria melhorar no dia seguinte. Ninguém quer esperar 7 dias para melhorar da tosse, para melhorar do mal-estar, para melhorar da dor de cabeça. Eu já tomei o remédio, então eu quero melhorar agora. A gente precisa desacelerar essa nossa pressa de desaparecer com os sintomas e entender que é um processo de cura que está acontecendo. Até a cura necessita de tempo, não é? É isso que estás a dizer. Até a cura Exato. necessita de tempo. Quando nós estamos muito aflitos com uma dor de dentes e vamos ao dentista e dizemos tenho que me tirar isto já, porque eu já não aguento este dente, e ele disse calma, ainda não. Primeiro ainda temos que ir fazer esta medicação e esperar uns dias e só depois é que podemos extrair ou tratar o dente. E nós saímos frustradíssimos que eu não aguento mais uma semana com aquela dor, mas efetivamente também a cura necessita de tempo. E o nosso tempo não é o tempo das coisas acontecerem, não é? Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam agora e quando não são, eu acredito muito nisto, não é? E digo isto muitas vezes, que o nosso tempo, vou só aqui admitir uma pessoa, o nosso tempo, o meu tempo é um tempo diferente das coisas e, portanto, temos que respeitar e das pessoas, não é? Há muitas pessoas também, crentes, que têm fé, que dizem o meu tempo não é o tempo de Deus, não é o tempo de Deus, não é o nosso tempo, portanto, as coisas só acontecem quando têm que acontecer, mas, de facto, o que tu acabaste de dizer
para mim faz todo o sentido. E também eu, como tu sabes, durante 17 anos também estive ligada a uma estrutura residencial para pessoas com demência. Nós tínhamos 120 pessoas internadas, portanto internas, e tínhamos muitos funcionários, não na mesma proporção. Mas olhando para trás, eu percebo exatamente aquilo que tu me estás a dizer, Cibele, que se calhar na altura eu não me permitia parar, muitas vezes, para somente olhar nos olhos daquela pessoa, porque somente isso chegava para acalmar aquela agitação às vezes que existia do ponto de vista psicomotor, não é? E aquela ansiedade, a pessoa que estava baralhada, não sabia para onde é que havia de ir, porque nós, o ritmo de tudo à nossa volta, e no papel do prestador de cuidados, certamente tens também essa experiência do ponto de vista do serviço de urgência, não é? Tu és médica no serviço de urgência, mas tudo à volta também era com muita velocidade, muito frenético, muita gente e muitas pessoas à espera, e as pessoas, como tu dizes, reclamam porque estão à espera e o médico está a fazer o melhor possível, mas já não consegue fazer o melhor e acaba por entrar nesta bola de neve. Como é que tu achas que já estamos a dar grandes passos na área da medicina? E eu falo na área da medicina, mas também na área da enfermagem, em que se fala muito de cuidados humanizados, e isso já é o primeiro passo, a abordagem centrada na pessoa, não é? Uma abordagem centrada na pessoa, que isto vai beber muito também, e tem muitos pontos comuns com a filosofia slow, do respeito pelo ritmo e pelos limites de cada um de nós. Como é que tu vês esta questão? Como é que nós poderíamos, que estratégias é que para ti resultam e que tu possas transmitir-nos, para nós juntarmos às outras que nós já conhecemos, e que nos podem ajudar a descobrir, porque eu penso que isto é a base de tudo, a descobrir qual é o nosso ritmo e descobrir quais são os nossos limites, porque depois de nós estarmos atentos e termos percebido efetivamente qual é o meu ritmo e qual é o meu limite, então aí tudo será mais fácil. Este é o caminho mais difícil. Como é que na tua perspectiva nós podemos chegar a estes dois elementos que são tão importantes para o nosso processo de desaceleração? Eu acho que primeiro é a intenção, é perceber o quanto isso é importante. Tem muita gente que não está preparada para desacelerar, infelizmente. Tem pessoas que vêm conversar comigo sobre como funciona um processo de desaceleração e a própria pessoa fala, eu não quero isso nesse momento. Eu estou num momento em que eu quero ainda acelerar mais. E ninguém pode ser convencido a desacelerar, a não ser por si mesmo, como aconteceu comigo, que parei por um burnout. Posso fazer aqui um parênteses? Por favor. O ano passado convidaram-me para ir a um congresso de médicos internos de anestesiologia, fazer uma comunicação sobre a filosofia slow. E quando eu cheguei lá, olhei e tinha uma plateia de médicos jovens, não é? Muito jovens. E alguém que ia dizer, eles que estavam ali, não é? Com aquela vontade de fazer, conhecer, não é? Intervir, trabalhar turnos seguidos, e vem aqui alguém dizer que eu tenho que desacelerar, e só quando eu lhes mostrei um estudo que foi feito efetivamente com médicos anestesiologistas e que o grau de sobrecarga impactava negativamente na qualidade dos cuidados que eles prestavam, é que de repente eu percebi, embora ainda estivéssemos de máscara, percebi no olhar deles que afinal faz sentido aquilo que ela veio aqui dizer para nós que temos 25, 24 ou 25 anos, não é? Isto para dizer que há períodos na vida em que faz mais sentido desacelerar do que outros, não é?
Sim. É mais comum a gente ver pessoas com mais idade procurando a desaceleração. Porque, claro, o ritmo de cada um muda conforme a fase da vida, né? Um jovem é muito mais acelerado do que uma pessoa mais madura, do que um idoso. Isso com certeza. Agora, independente disso, respeitando o ritmo natural de cada fase da vida, existe uma diferença entre o seu ritmo natural, que pode ser mais acelerado, e a pressa, e a correria desnecessária e inconsciente. E essa eu acho que é a primeira observação que a gente precisa fazer. Isso que eu estou fazendo precisa ser feito nessa velocidade? Assim como eu já atendi muitos casos de urgência que naquele momento precisavam de um atendimento rápido, é diferente de quando eu sento hoje para atender um paciente da acupuntura, em que eu vou conversar tranquilamente com aquele paciente, em que depois o paciente vai deitar na maca, eu vou colocar as agulhas, ele vai ficar lá deitado por 25, 30 minutos. É totalmente diferente, mas não existe pressa, nem nesse atendimento calmo, tranquilo e que tem mais tempo para acontecer, e nem no atendimento de urgência. Não precisa existir pressa. Precisa da velocidade certa para aquele momento. E esse pensamento a gente traz para qualquer área da nossa vida, para qualquer situação que a gente esteja fazendo. Quando a gente está aqui conversando, eu posso conversar com vocês com pressa, pensando no compromisso que eu tenho depois, pensando no horário, querendo trazer muitas informações, ou eu posso escolher as informações que eu vou usar, escolher as informações que eu vou passar para vocês, conversar com calma, dar tempo para que tenha questionamento, que tenha reflexão, e aí a gente faz uma conversa sem pressa. Essa é a diferença. E isso pode ser feito em cada momento da vida. Hoje eu atendi uma pessoa que está acompanhando comigo para um processo de desaceleração, e ele me disse uma coisa que eu fiquei muito feliz. Uma das coisas que a gente está trabalhando é o hábito de multitarefa, em que ele faz várias coisas ao mesmo tempo, o tempo todo, inclusive vê coisas no celular enquanto ele está dirigindo. E desde o primeiro encontro nosso, ele falava para mim: Cibele, eu sei que eu estou colocando a mim e a minha família em risco. Eu levo a minha filha para a escola de manhã e eu respondo mensagens no WhatsApp enquanto eu estou dirigindo, e eu não consigo dizer não para aquele aparelho. E a gente está trabalhando no processo essa separação do momento de olhar o celular e o momento de fazer outras coisas. E hoje ele me disse: eu descobri uma farmácia muito mais perto da minha casa, que eu não sabia que existia, porque é uma farmácia um pouco nova, construíram há pouco tempo, e eu nunca tinha visto que ela estava no caminho. Porque eu estava sempre prestando atenção em outra coisa, menos no caminho que eu estava fazendo com o carro. Essa consciência, eu fiquei tão feliz quando ele me falou isso. Ele próprio não percebeu que ele está desacelerando. Ele continua dirigindo na mesma velocidade. Ele continua indo pelos mesmos caminhos, mas o cérebro dele está prestando atenção em volta, uma coisa que ele não fazia antes. Essas pequenas coisas parecem pequenas demais, mas são sinais de que a gente está conseguindo mudar o ritmo. Só que a gente precisa parar para pensar, para observar isso. Então, eu costumo dizer que a desaceleração ela é uma prática, ela é um exercício. Você não desacelera, ponto final. Você continua sempre desacelerando e observando o seu ritmo todos os dias. E vai ter momentos em que você vai se perceber apressado demais. Mas se você já tem essa consciência, já tem esse hábito, você vai perceber antes. E vai perceber, espera, por que eu estou correndo tanto? Será que eu estou ansiosa com o resultado? Será que eu estou preocupada com o que vai acontecer? Será que eu estou pensando em outra coisa? Será que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Como é que eu posso diminuir um pouquinho? Será que eu preciso só parar para respirar? Ou será que eu preciso contar para alguém que eu estou sentindo alguma angústia que está me fazendo acelerar?
cada um vai ter a sua percepção diferente. E é por isso que é tão difícil trazer uma receita de bolo. Não existe uma receita que vá fazer a Sofia desacelerar, a Cibele desacelerar, a Kátia desacelerar com a mesma receita. Cada um acelera em momentos diferentes, cada um acelera de maneiras diferentes e cada um tem sintomas diferentes de aceleração. Então, tem pessoas que conversam comigo que me dizem: eu não consigo dormir porque o meu cérebro não desliga. À noite eu deito no travesseiro e parece que eu continuo pensando e trabalhando e lembrando de coisas e planejando o que eu vou fazer no dia seguinte. Tem outras pessoas que dizem: eu tenho palpitação, meu coração bate acelerado demais. Cada um tem um sintoma diferente, cada um vai perceber a aceleração em momentos diferentes. É por isso que é tão difícil desacelerar. Eu acho que é porque a gente precisa estar sempre se observando, precisa ter esse conhecimento para saber o que é o normal, e aí entra reconhecer os limites, né? É saber, será que isso que eu estou sentindo é o normal? Ou será que isso é um sinal de que eu estou ultrapassando algum limite? Uhum. Pois, isso que estavas a dizer, eu retive aqui duas palavras que disseste no início. Uma coisa é nós termos, eu posso ter um ritmo, o meu ritmo ser mais acelerado que o teu, mas ter um ritmo acelerado não significa que eu faça as coisas com pressa. Ritmo acelerado é diferente de pressa, efetivamente. Há uma estratégia que eu uso muito com as pessoas com quem eu trabalho, que é dar-lhes uma folha em branco e fazermos um exercício ao mesmo tempo, que é somente dobrar a folha em 4 partes, não é? No final, nós concluímos a tarefa, mas eu posso concluir a tarefa antes e a outra pessoa conclui a tarefa depois. O objetivo é perceber que o objetivo foi cumprido de ambas as partes, mas cada um de nós fez ao nosso ritmo, certo? E, portanto, o respeitar, o encontrar, porque conhecer o ritmo é um grande desafio. Mas como nós estávamos a dizer, não é só conhecer, depois vem o degrau a seguir, que é respeitar o nosso ritmo, conhecer e respeitar o nosso ritmo. E quando entramos no respeitar, eu acredito que, e indo buscar um pouco aquilo que tu também disseste, e corrijo-me se estou a ter uma interpretação diferente, é um processo, porque nós temos que estar constantemente no aqui, temos que estar cada vez mais no aqui e agora. Nós sabemos que é impossível nós estarmos no aqui e agora, porque o nosso cérebro, os pensamentos estão sempre a surgir, não é? Como se fossem pipocas, isso é normal. O que não é normal é nós deixarmos raptar por esses pensamentos. Portanto, o ter consciência de que eu estou a pensar em várias coisas e não estou focada naquilo que eu estou a fazer agora, já é portanto, o respeitar, o conhecer e o respeitar o meu ritmo, é dizer, calma, porque eu agora estou aqui a conversar com a Cibele, eu sei que tenho a louça do jantar para pôr na máquina, que eu tenho, não é? Que eu devia ter enviado aquele e-mail e não enviei, portanto o passado e o futuro sempre aqui, aquelas vozinhas sempre aqui, uma em cada ouvido, mas de facto o que eu acho, e eu própria, nós comentávamos isto, aquilo que é mais difícil é no dia-a-dia, e nós sempre vamos escorregando, como se fossem as cascas de banana, e no nosso dia-a-dia nós vamos igualmente escorregando, deixando-nos levar, não é? Raptar por esta velocidade dos estímulos externos e das pessoas que estão à nossa volta, porque de facto nós também temos que dizer ao outro qual é o meu ritmo, não concordas, Cibele? Tal como tu davas esse exemplo das pessoas do WhatsApp, porque agora parece que estamos contactáveis 24 horas por dia, eu quero qualquer coisa e lá vou eu, no outro dia ia enviar um e-mail ao Malone e lembrei-me, aqui são 9 da manhã, lá são 5 da manhã, portanto não posso estar a incomodá-la a esta hora, não é? Portanto, aquela dificuldade em dizermos não posso fazer isso. O que é que tu nos podes sugerir
nesta questão dos limites, não é? Como é que tu achas que nós podemos transmitir estes nossos limites? Não é comunicar limites, eu não gosto muito desta expressão do comunicar limites, mas como é que nós podemos transmitir ao outro que estamos a chegar ao nosso limite? Eu vou usar o exemplo do WhatsApp que você comentou. Se você quiser me mandar uma mensagem de WhatsApp aí às 9 horas da manhã de Portugal, você pode me mandar. Porque o meu WhatsApp não vai receber a mensagem. Porque ele só vai receber a mensagem no horário em que eu ligar o Wi-Fi e liberar para o WhatsApp receber as mensagens. Porque eu me coloquei esse limite. Então, o meu celular, eu desligo quando eu vou dormir, eu desligo o Wi-Fi, eu acordo de manhã, eu faço minha prática de meditação, tomo meu café da manhã, vou passear com a minha cachorrinha e só depois é que eu ligo o Wi-Fi do meu celular. Então, a gente primeiro precisa entrar em acordo com os nossos limites com a gente mesmo. Uhum. O que acontece é que a gente aceita muito essa necessidade de estar sempre disponível. E a gente aceita sem questionar. Se eu não estou atendendo uma emergência, por que eu preciso estar com o celular disponível o tempo todo? Por que eu preciso receber uma notificação apitando no meu celular? Será que eu não posso escolher o momento em que eu vou olhar o WhatsApp e ver se tem mensagem ou não? Mas a gente acredita que a gente precisa estar sempre disponível. A gente tem esse traço de sempre agradar aos outros e sempre se mostrar disponível, porque senão pode ser que a Sofia nunca mais me mande mensagem, porque ela me mandou uma mensagem e eu demorei para responder. Uhum. Então, eu acho que ela nunca mais vai me mandar mensagem se eu não estiver ali disponível, receber a mensagem e na mesma hora responder. A gente precisa entender que, ao mesmo tempo que eu tenho esse limite, se eu enviar uma mensagem para a Sofia e ela demorar um pouco mais para responder, eu não preciso cobrar dela a resposta. Eu posso respeitar o limite dela também. Então, entra muito nessa mudança de percepção. Uhum. De será que isso realmente é urgente? Eu posso mandar a mensagem quando eu tenho essa disponibilidade, eu posso avaliar o horário do outro para ver se é um horário compatível ou não, e eu posso mandar a mensagem e deixar na mão dela para responder e não ficar ansiosa ali esperando. Uma das coisas que eu fiz no meu WhatsApp, além de desligar, eu não tenho notificações, o meu WhatsApp também não fica com aquela marca azul quando a pessoa visualizou a resposta. Então, quando me mandam uma mensagem, não fica azul quando eu visualizo, a pessoa não sabe se eu visualizei ou não, mas principalmente eu fiz isso para mim. Porque se a Sofia visualizar, eu não fico ansiosa esperando a resposta dela. Uhum. É um controle para minha ansiedade, não é para os outros, não é para os outros não me cobrarem a resposta, é para eu não cobrar a resposta dos outros, para diminuir a minha ansiedade. Essa foi uma mudança muito grande desde que eu fiz isso, já faz anos que eu tenho essa mudança. Desde que começou a liberar essa possibilidade de não ter a visualização, eu mudei e me fez muito bem, diminuiu muito a minha ansiedade. Porque a gente fica esperando que a pessoa já viu, por que ela não respondeu ainda? Será que é comigo? Será que é comigo? Será que eu mandei uma coisa errada? Exatamente. Será que ela se ofendeu? Exatamente. E às vezes o que aconteceu foi que caiu alguma coisa, foi que, sei lá, que tocou a campainha e ela foi atender a porta e não respondeu. Foi outro motivo que não tinha nada a ver comigo, mas está só ali alimentando a minha ansiedade. Então, essa necessidade de urgência precisa ser questionada. A gente tem que pensar sobre isso, tanto dos outros, quanto a nossa necessidade de urgência também. É colocar
a trazer a nossa responsabilidade também de entender quando a nossa urgência é só nossa e não precisa ser atendida pelo outro. Ou seja, está tudo do nosso lado, não é, Cibele? Está tudo do nosso lado. A última palavra é sempre a nossa. Sim, Desacelerar depende, não interessa nada ter uma pessoa do outro lado. Por exemplo, eu estou a fazer um processo de mentoria contigo e tu dizes-me a Sofia tem de se acelerar, se eu própria não me predisponho a isso. Portanto, eu tenho que sentir que tenho essa necessidade, eu tenho que sentir essa necessidade e fazer por isso, certo? Portanto, dar esses passos. Cibele, isto passou muito rápido, não é? O que é bom sinal, é sinal que nós envolvemos-nos sempre aqui na nossa conversa, mas eu gostaria nós deixamos sempre 10 minutinhos no final para para as pessoas que estão a participar, fazerem questões, por isso podem fazê-lo aqui via chat, ou se preferirem, que tornamos esta relação à distância mais humanizada, podem ligar o vosso microfone e, portanto, colocarem as questões. Alguém quer intervir? Estou a ver que a Ana consegue ver-nos, portanto, está mais tranquilo, não é? O local de trabalho dela. De facto, Cibele, só voltando um bocadinho atrás e à questão da saúde, de facto, quando nós nos permitimos conhecer e respeitar os nossos ritmos e os nossos limites, a nossa saúde melhora, certo? Com certeza, sim. A gente consegue perceber os sintomas mais fácil, a gente consegue entender e relacionar o que está acontecendo a alguma situação. Muitas vezes o paciente chega com uma queixa, por exemplo, e a gente fala, você percebeu se comeu alguma coisa diferente antes de ter sentido isso? E às vezes a pessoa fala, não sei. E muitas vezes é porque ela nem se lembra do que ela comeu, porque ela não estava prestando atenção no que ela estava fazendo. Então, quando a gente muda o nosso ritmo, muda essa percepção, a gente consegue perceber o nosso corpo muito mais fácil. Eu só percebi o meu burnout quando eu entrei em colapso. Eu percebia que eu tinha dor de cabeça, eu tomava um comprimido, um remédio para passar a dor e não sabia quantas vezes eu tinha dor. Eu tomava o remédio, eu passava por cima dos sintomas. Eu tinha insônia e eu pensava, é porque eu estou muito agitada, eu vou beber uma taça de vinho para relaxar e dormir. E a gente vai se enganando e não presta atenção no que a gente está sentindo. Eu só percebi que eu estava em burnout quando um dia eu não consegui levantar da cama, porque eu estava exausta. E aí eu percebi, eu acho que tem alguma coisa de errado. E o errado já estava acontecendo há meses e meses e meses. Então, quando a gente muda o ritmo e desacelera, a gente consegue perceber os pequenos sintomas que começaram lá no começo com coisinhas muito pequenas que a gente passava por cima. E quando a gente começa a perceber, a gente não precisa esperar ficar uma bola de neve muito grande que todo mundo via que eu estava cansada, porque eu tinha olheiras enormes, eu me arrastava no hospital de manhã porque eu não tinha dormido à noite, então todo mundo percebia que eu estava cansada. Eu podia ter percebido muito antes. A Carol está me elogiando ali, mas ela também Sim, é uma maravilhosa. Bem-vinda às conversas Slow. De facto, nós não nos permitirmos ter tempo para perceber ao ritmo que nós andamos é um passo grande para a nossa exaustão, quer física, quer mental. Aqui o Rui levantou a mão. Rui, quer intervir? Sim, eu estava a ouvir a Cibele e estava a ouvi-la assim, e revejo-me aquilo que vocês dizem, a capacidade de desaceleração é importante.
eu era responsável de uma área de crédito de um banco, fui chefe cambista durante muitos anos. Portanto, se há áreas estressantes, essa é uma delas, não trabalhamos com pessoas, mas trabalhamos com muito dinheiro, e o stress que nos impõe, que nos põe em cima são os resultados. E eu, em determinada fase da minha vida, era obrigado a cumprir objetivos, nós trabalhamos com muitos objetivos, e tive que arranjar uma forma de conseguir controlar todo este stress que me era posto em cima. Aquilo que a Cibele dizia do não dormir, eu tinha situações em que à meia da noite recebia uma chamada do Japão ou de Nova Iorque de posições que eu deixava olha, desde vomitar à meia da noite sem razão aparente para tal acontecer. Portanto, eu passei por um processo provavelmente de esgotamento que nem valorizei, mas a partir de determinada fase comecei a querer dizer sim a mim e comecei a fazer meditação. E à hora do almoço passo para o Saldanha, para um centro de budista, fazer meditação, ia com uma mochila, perguntava-me no banco, então vais ao ginásio? Eu disse, vou ao ginásio. Mas eu não reduzi a minha capacidade de produção, mas a maneira como eu olhava, a partir de determinada fase, era outra. Eu, por opção, reformei-me aos 56 anos, trabalho com taças tibetanas há 20, estou a criar um projeto numa aldeia que tem 40 pessoas, ligada também a este movimento slow. É um projeto que nós estamos a criar aqui na aldeia, mas o que eu queria dizer era que mesmo aqui na aldeia, com pouca gente, nós, como disse, somos 40, nós estamos agora na fase da primavera em que temos que semear tudo ao plantar. Se nós não gerirmos, se souber gerir, eu vou criar stress porque tenho que plantar as cebolas ou as abóboras. Portanto, isto não quer dizer que ser médico, ser chefe cambista ou ser agricultor, se não tivermos filosofia para tal, vamos sempre cair no mesmo. Perfeito. Uhum. Obrigada, Rui. Fantástica partilha. Era só esta pequena partilha. Muito obrigado. Obrigada, fantástico, obrigada. E dê-nos a conhecer o seu projeto. Olha, se quiser, depois nós falamos. Exatamente, dê-nos a conhecer esse projeto, está bem? Obrigada. Obrigada, Rui. Uma coisa que o Rui falou que é muito, muito importante, que eu vejo na prática também, quando as pessoas me procuram para falar sobre desaceleração, quando me pedem para conduzir um processo de desaceleração, o medo geralmente eu tenho muitas metas a cumprir, como é que eu posso desacelerar? O medo é sempre de não ter resultados. E geralmente o que acontece os resultados continuam sendo cumpridos, alguns resultados até de maneira melhor, com mais qualidade. Você não diminui a produtividade, você muda a maneira como você produz. Com muito mais qualidade e com menos sobrecarga mental, física e da sua saúde. Então, desacelerar acaba sendo melhor para a produtividade, inclusive. Mas, geralmente, esse é o medo das pessoas, que desacelerar vai piorar os resultados. E essa produtividade, Cibele, é uma produtividade consciente, isto é, nós sabemos exatamente o que estamos a fazer e não estamos em piloto automático para tentar cumprir os nossos objetivos e fazer tudo ao mesmo tempo, porque a partir do momento em que eu percebo que o multitasking é uma ilusão poderosa, o fazer várias coisas ao mesmo tempo, portanto, eu vou fazer várias coisas, mas nem todas as coisas são bem feitas, não é? A partir do momento em que eu percebo que se fizer uma coisa de cada vez, consigo atingir mais resultados, portanto, estou a caminhar no sentido da produtividade consciente. Exato. Excelente. Acho que temos tempo para mais uma partilha. Sim, sim. Porque depois queremos deixar Ana Costa. Olá, boa noite. Olá outra vez. Felizmente consegui ficar, eu estive sempre a ouvir, só que como estava a deslocar para um lado e para o outro, tive que desligar a câmara. Houve aqui 2 ou 3 coisas engraçadas que me fizeram pensar um bocadinho na minha história pessoal, e é verdade que há aqui uma frase que eu registrei, que é: o porquê que eu não pensei nisto antes?
eu estou desconfiada que isto acontece mais ou menos a todos. E passamos por aquela fase da culpabilização e sabemos que há uma série de coisas que não estão bem, mas não conseguimos identificar o quê. E muitas vezes é tão simples como isso. É que andamos acelerados demais e não conseguimos perceber que temos que fazer parar para nos perguntarmos o porquê, o que é que eu estou a fazer de errado, onde é que eu posso melhorar, onde é que está o problema. E isto fez-me lembrar um bocadinho a minha sequência profissional aqui. Eu trabalho num centro médico com pessoas idosas, com cegas ou com dificuldades de visão, e durante 7 anos eu trabalhei nos turnos de dia. E aqui na Suíça faz-se uma coisa que são horários cortados, ou seja, vou-lhe dar um exemplo, nós trabalhamos das 7 da manhã até ao meio-dia e depois das 5 da tarde até às 8 da noite. Para quem mora ao lado do trabalho, até dá jeito, vamos a casa, fazemos o almoço e adiantamos umas coisas, mas para quem trabalha longe do trabalho, que é o meu caso, para quem mora longe do trabalho, como é o meu caso, eu tinha a sensação que eu passava aqui a minha vida toda. E eu tenho 3 filhos, e na altura, quando eu comecei a trabalhar aqui, o meu filho mais novo tinha 4 anos. Ou seja, eu queria muito e precisava muito deste trabalho, sujeitei-me, não é? E fiz o meu esforço maior que pude para me adaptar, mas houve uma certa altura que eu me sentia exausta e que não conseguia dar conta do recado. E pensei, ok, o problema sou eu, o problema é meu, pronto, sou eu que não sou capaz o suficiente de gerir isto tudo. Mas é curioso, porque eu já me apercebi que isto é um bocadinho comum a toda a gente. Há qualquer coisa na vida, há um momento na vida em que nós somos mesmo, a vida traz-nos o que nós precisamos. Nós ou ficamos doentes, ou nos magoamos, ou caímos. Há uma coisa, vamos lá pôr assim, dramática, drástica, que nos faz acordar, pronto. E eu acho que isso é um bocadinho comum a toda a gente. Não vou contar a história toda, eu queria chegar, era aqui. Eu nunca tinha pensado trabalhar no turno da noite. Era uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Mas eu sentia-me exausta mesmo, eu sentia que havia muitas coisas que estavam a fugir do meu controle e o meu filho mais velho na altura estava numa fase difícil da adolescência e eu não conseguia perceber porque é que eu não conseguia lidar com tudo, como eu sempre quis, como eu sempre achei que era capaz. E a vida traz-nos as soluções às vezes, mas nós por causa do medo, muito por causa do medo, não arriscamos. Mas eu hoje conto isto com um sorriso nos lábios, porque felizmente desta vez eu não me deixei vencer pelo medo. E um dia de manhã eu chego ao trabalho e ouço assim, olha, uma das colegas da noite vai-se embora e estão a precisar de alguém para substituir. E eu olhei e disse assim, ok, foi coisa que nunca me passou pela cabeça, mas por que não? 2 horas depois estava a falar com o responsável dos recursos humanos, não perguntei ao meu marido, não perguntei a ninguém, nem sequer me dei tempo a mim própria de ter medo ou de pensar muito na situação. Disse, é agora. É agora e foi. E eu estou a partilhar isto porque podia ter sido uma das mudanças mais assustadoras da minha vida, porque eu nem sequer tenho família aqui na Suíça para me apoiar com as noites, com ficar com os miúdos enquanto eu estou a trabalhar. Havia muitas coisas que se eu tivesse levado tempo para refletir me teriam afastado dessa decisão, dessa escolha, mas ainda bem que eu não tive tempo para refletir, porque foi talvez uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. E depois, só isto para chegar ao ponto de quê? Só que depois nós aceitamos fazer este caminho e esta entrega, só uns meses depois de ter passado para o turno da noite e ter aceitado este desafio, é que eu percebi o quanto eu me estava a sobrecarregar, a culpabilizar, a massacrar mesmo na Ana antes que trabalhava de dia e na Ana que passou a trabalhar de noite e a estar muito mais leve e muito mais disponível. E eu podia fazer aqui a lista das coisas que me estavam a sobrecarregar quando eu trabalhava de dia. Vamos falar na equipa, no peso da equipa, numa série de coisas, não vale a pena. Aqui das mudanças maiores e de mais extraordinárias que houve foi realmente a relação com os meus filhos. Eu estava tão cansada, eu estava tão sobrecarregada, eu estava tão exausta mesmo, que era a palavra, que eu já não os conseguia acompanhar da forma que eu queria. E vale a pena, a vida traz-nos as respostas, eu acredito nisso. É preciso não ter medo e depois as coisas acontecem. Obrigada, Ana. Fantástica partilha, obrigada. Pia, eu se pudesse ser, queria só mesmo aproveitar a oportunidade para mandar um beijinho à Cibele, que nós já nos acompanhamos no LinkedIn há uns anos. É aquele tipo de pessoas e as partilhas que ela faz e os contributos que traz são sempre muito úteis. E é aquela pessoa que mesmo quando não está a transmitir uma mensagem, que eu acho que vai um pouco de encontrar aquela coisa de como é que nós impomos os nossos limites ao outro, não é?
Eu acho que mesmo os silêncios transmitem uma mensagem. E acho que é das poucas pessoas que eu perdoo por andar desaparecida durante uns tempos, porque, espera aí, ou seja, já me ocorreu várias vezes, a Cibele já há muito tempo não aparece, e depois eu lembro-me, ok, ela precisou desacelerar, e com isso ela, ou seja, faz parte até do posicionamento dela, não é? Está a transmitir uma mensagem, e ela própria já fez partilhas nesse sentido, de que às vezes precisa de desaparecer um pouco e desacelerar também nas redes sociais. E queria só transmitir isso, que mesmo quando não está a transmitir, pelo menos para mim, uma mensagem que é muito importante. Obrigada, Cibele, continuamos a ver-nos por aí no LinkedIn da vida. Tá bem? Obrigada, querida, muito, muito obrigada. Eu acho que isso é realmente um aprendizado, né? As redes sociais, hoje em dia, elas nos pedem essa pressa. E eu já pensei, já me senti muito culpada por não compartilhar tanto quanto eu deveria compartilhar. As pessoas que postam todos os dias e tem mais de um post, comentam em todos os perfis diferentes. E eu cheguei a essa conclusão, mas eu digo que eu preciso desacelerar, por que eu preciso correr com as minhas postagens e fazer posts só para manter a presença? Não é congruente com o que eu quero passar de mensagem. Então, eu prefiro escolher o conteúdo e escrever com carinho e compartilhar na hora certa, do que simplesmente me render aos algoritmos e sair correndo para escrever o tempo todo. Deixar que eles mandem em nós, não é? Deixar que respeitar os limites também, não é? É respeitar os limites. É isso mesmo. Cibele, foi um prazer estar aqui contigo, com todas. Obrigada pelas excelentes partilhas. É sempre, como eu vos disse no e-mail, como escrevemos no e-mail, que ia ser uma conversa inspiradora. Todas as pessoas que vêm são todas inspiradoras e todas nos deixam a mensagem. Comigo, a Cibele já me vem inspirando desde há muitos anos atrás, e é um prazer sempre que falo com ela, e que parece que já nos conhecemos há muito tempo. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas vai chegar o dia. Mas iremos. Exatamente, iremos conhecer-nos todos pessoalmente. Quero agradecer a todos aqueles que estão aqui presentes. Manuela, obrigada por teres vindo e teres desafiado a esta primeira conversa slow. Todos os meses nós trazemos uma pessoa para partilhar connosco a sua experiência, a forma como ela vive a filosofia slow. Voltamos no próximo mês com um novo tema. Nós ainda não tivemos tempo para pensar qual é que será o convidado e o tema do próximo mês, porque geralmente ele surge assim, de uma maneira muito especial. Portanto, temos que dar tempo para refletir e ver quem é a próxima pessoa. Obrigada, Cibele, por teres aceito este desafio mais uma vez. Foi um gosto estar convosco, e deixava aqui a mensagem, aqui a bold e sublinhado, que a Cibele deixou, que é: respeitem, permitam-se conhecer e respeitar os vossos ritmos e os vossos limites. E depois tudo o resto, tudo muda. A nossa saúde muda, o nosso relacionamento com as outras pessoas mudam, mas principalmente a nossa relação connosco muda. E isso é a base da nossa vida e a base da nossa felicidade. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigada, Sofia, pelo convite.